Amigo, amiga, a verdade é que ninguém nunca pensou em você. Ninguém tá pensando em você agora. Olá, doçuras! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Caminhos da Flor, comigo, Tássia Lauer. E hoje a gente vai falar de um assunto que, na verdade, eu nem ia falar. Eu ia, tentar passar em branco totalmente. Mas eu acho que é hora e momento da gente falar um pouquinho de toda a histeria que nós estamos tendo. E, na verdade, até por causa dessa histeria que nós estamos tendo, que eu estou tendo tempo agora para voltar com o canal. Então a gente tem que pensar sempre muito bem antes de falar que só há males, porque há males também que, se você conseguir tirar proveito, você consegue tirar o melhor daquele momento e aí virão coisas boas. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa as notificações para sempre receber vídeo novo, pra gente sempre se encontrar por aqui, tá bom? Bom, então vamos ao conteúdo de hoje. Eu resolvi fazer esse vídeo então, porque eu acho que é o momento para fazer esse vídeo. Só que a questão é a seguinte: eu acho que é um assunto um pouco delicado, porque nesse momento as pessoas elas não estão sabendo lidar com opiniões diferentes. Elas acatam o que é dito e acabou. Qualquer pessoa que difere daquilo, elas são apedrejadas. Não existe diálogo, parece que não existe conversa. E você tem que fazer e pensar exatamente igual a todo mundo. Senão, você quer o mal da sociedade, você é errado, você é louco, e é isso que eu vejo nas pessoas. Elas estão pensando muito isso, elas estão querendo que você seja aquilo que elas querem. No momento que a gente está atual de todo mundo ficar em casa, eu sou uma pessoa que eu penso muito em movimento. Eu sou uma pessoa que não gosta nem de ficar em casa, para ser sincera, né? E eu ficando em casa, eu penso no que eu posso fazer. Então, cursos online que eu tô fazendo, melhor coisas para o canal, né? Melhorar o canal, melhorar o Instagram, né? Mais fotos para o Instagram, me alimentar bem e tudo mais. Então eu tento fazer tudo que eu posso para continuar uma vida ativa. Mas a gente tem que pensar o seguinte, gente: a verdade sobre esta doença, que eu não quero muito ficar falando o nome aqui, porque a gente sabe que se isso acontecer eu posso acabar perdendo minha monetização ou qualquer coisa. Então não vamos falar muito o nome dessa doença por aqui, mas o que eu realmente penso: isso é uma manobra da mídia, principalmente da mídia, né, e das pessoas que têm muito dinheiro, para fazer a gente ficar em casa e não espalhar o vírus. Como isso seria ruim? Isso é ruim para nossa economia, e todo mundo fala: ah, mas aí você só pensa na economia, isso é muito errado, você tem que pensar na vida das pessoas. Amigo, amiga, a verdade é que ninguém nunca pensou em você. Ninguém tá pensando em você agora. Os nossos hospitais sempre estiveram em colapso. Não é por causa dessa doença agora que os hospitais públicos estão lotados, porque ninguém falou em colapso de rede pública nos hospitais quando meu pai precisava de uma operação no olho e ele ficou 3 ou 4 dias sentado numa cadeira com um monte de gente contra as doenças que ele podia pegar, e eu fiquei 3 dias dormindo sentada no chão do hospital com mancha de sangue. Ninguém fala sobre isso. E ele fez a operação, ele não fez. Ficou semanas indo no hospital até ser internado. O amigo do meu pai foi lá, acabou indo um amigo dele, foi perguntar, né, o que tá acontecendo, porque que ele não é operado. Falaram na cara de pau que não iam operar o meu pai, o olho do meu pai, porque meu pai era idoso e eles não iam correr risco e que eles não iam gastar para poder fazer a operação num idoso. Esse amigo do meu pai emprestou o cartão, meu pai parcelou a operação em muitas e muitas vezes. O problema é que ele não deveria nem ter tido se desde o início ele tivesse ido no hospital e tivessem cuidado disso, e não cuidaram. Então, assim, falar de colapso é quando fala que a minha avó também ficou internada em outro hospital e ela quase morreu porque o sangue do corpo dela inteiro coagulou e ninguém resolveu. Ela estava tão doente que a minha tia tirou ela do hospital, levou ela para um hospital de São Paulo que ela se cuida, descobriram isso, mas uma hora minha avó tinha morrido. Isso é colapso. É colapso de tantas doenças que não tem cura, e milhares de pessoas morrem por fome, por várias doenças, por sarampo, por lectospirose, por falta de saneamento básico, por dengue, por H1N1. Morrem milhares de pessoas o tempo inteiro. Só que aí a água não bate na bunda, né, da sociedade de classe média e classe média alta, porque eles têm dinheiro para se curar disso. Porque a maior parte dessas doenças tem como se curar. Então, para que a gente vai pensar?
Pensa, a maior parte das pessoas que têm dinheiro, grande maior parte das pessoas que têm dinheiro, são as pessoas com mais idade, porque elas conseguiram acumular mais dinheiro. Já parou para pensar que essa doença se propagou com as pessoas que têm mais dinheiro? Porque são as pessoas que viajam, porque são as pessoas que vão para lá e para cá. Que pobre, classe média baixa, que trabalha de domingo a domingo, não tem dinheiro para ficar indo para a China, para a Itália, para onde quer que vá, para onde quer que seja. Não tem. É por isso essa comoção toda. É por isso que a mídia tá tão em cima. Mas agora me fala se eles noticiam quantas mortes tem das outras doenças que já era pra, né, não ter tanta morte, mas que eles não estão nem aí. Essa é a verdade. Agora as pessoas falam de fome. Mas quantas pessoas não morrem de fome? E eu não tô falando morre de fome só em outros países, não. Eu tô falando aqui no nosso país também. A questão é que as pessoas, elas não se importam, elas fingem que se importam. E a mídia faz todo esse escarcéu, e olha que eu sou jornalista. Eu tô falando uma pessoa que tá vendo tudo isso que tá acontecendo e que se eu tivesse lá no meio eu faria diferente se eu pudesse. Porque a gente sabe que tem uma grande manipulação por parte das pessoas que estão mais em cima, mais no alto, mandando em tudo. Mas pensa só comigo. Olha, morreu tantas pessoas disso há tantos dias da doença. Mas olha, quando a gente teve a outra pandemia, foi de tal e tal e tal jeito. E a outra foi de tal. Tem que ter um equilíbrio, tem que ter uma comparação. E ninguém tá fazendo isso. Simplesmente fecha tudo. Entendeu? Não vamos educar as pessoas a não encostar no rosto, a ter mais higiene. Não. Só vamos trancar todo mundo em casa, porque essa é a democracia que a gente quer pro mundo. É isso que a gente quer. Porque enquanto as outras pessoas donas de mercado, bilionários, milionários, estão ganhando rios de dinheiro, quem tá perdendo? De tudo isso que tá acontecendo, quem tá perdendo? Continuam sendo os pobres. Continua sendo a classe média baixa, continua sendo eu e continua sendo você. Só que isso ninguém quer pensar. Isso ninguém quer acreditar. As pessoas, elas não vão falar e não vão fazer as coisas pensando assim, nossa, é realmente pro seu bem, tá bom? Ninguém tá pensando nisso, porque hoje em dia parece que você só pode morrer dessa doença. Ninguém tá pensando que se você tá doente ou precisa de um médico para outra coisa, você deva ir, porque você não pode. Você tem que ficar em casa. Ninguém tá pensando em nada disso. Ninguém tá pensando que a vida de todo mundo teve que parar. Ninguém. Aí você pega e fala, não, mas é pro bem de todo mundo, é uma doença que pode matar todo mundo. Assim como milhares e milhares e milhares de pessoas morrem e ninguém faz nada, porque não é bonito, porque não chama atenção, porque contar quantas pessoas morrem no trânsito ou quantas mulheres morrem de feminicídio não dá tanto dinheiro e tanta audiência. Não é o mundo inteiro, né? São problemas internos. Só que a questão é que pandemias sempre existiram. Sempre. Tanto que álcool em gel eu ando na bolsa desde a H1N1, por causa que teve essa também que era a gripe, né? Que você tinha que se cuidar, e aí começaram a fazer os álcool em géis com hidratante. E eu comecei a usar, lembra, a primeira marca que eu comprei ainda foi Nova de Cosméticos que eu trabalhava. Eu trabalhava revendendo produto na época, né? Eu era adolescente. Então eu comecei a usar desde essa época. E eu trabalho em shopping. Eu via pessoas de lojas, lojistas, usando banheiro de lojistas, saía do banheiro sem lavar a mão. Eu achava aquilo nojento, porque eu pensava, aquela pessoa vai pegar na roupa que alguém vai comprar, e pode ser na minha roupa, ou no meu produto de maquiagem. Então assim, a questão da educação das pessoas e da higiene que falta nelas é problema delas, que aflige a todos nós. Mas se todos nós começarmos a sermos educados uns com os outros, principalmente, porque falta isso. Olha, eu não vou fazer xixi, não vou lavar minha mão, porque isso vai prejudicar o meu próximo coleguinha ali, que eu vou estar servindo. Eu vou cuidar para manter-me sempre limpa, as mãos sempre limpas. Eu vou cuidar para ter sempre higiene e manter minha casa limpa. Eu vou cuidar para que todos em sociedade vivam bem. Mas não, claro que não, é muito difícil fazer isso. Então vamos trancar todo mundo, é mais fácil. E aí a gente chama isso de solidariedade. A gente chama isso de é para todos. Só que isso não é para todos. Isso que eles estão fazendo é por eles, para eles e com eles. Eles estão usando a gente como peças. E aí você pode falar, não, mas eu vou ficar em casa que é mais seguro. É claro, meu bem. Só que pensa comigo. É mais seguro ficar em casa em qualquer época, porque qualquer momento que você sai de casa, você está propício a morrer.
A única certeza da vida é ruptura. A única certeza da vida é que ela é quebra, é que ela é vida e morte. Toda a nossa vida é assim, até o ponto literal que nós falecemos, que nós morremos. Você pode sair na rua agora e ser atropelado. Você pode sair na rua agora, ou nem precisa sair na rua. Alguém pode entrar na sua casa e te assaltar e te matar. A vida é assim. A gente vive ou a gente fica trancado em casa. Ah, mas é pra não se alastrar e tudo. Ok, mas existem coisas e lugares que não estão fechando por 2 semanas, estão fechando por 40, por 50 dias. E todas aquelas pessoas que perderam seus empregos, todas aquelas pessoas que não vão ter onde morar, e aí? Elas vão ser só mais uma na estatística. Mais uma de milhares e de milhares e de milhares que tem no Brasil que já são assim, que já são estatísticas. Então vamos pensar num todo. Entendeu? Se você quer realmente pensar nas pessoas que têm fome, existem muitas pessoas que têm fome. Nas pessoas que não têm onde morar, nas pessoas que não têm saneamento básico e nas pessoas que morrem dia após dia. Não só por causa de gripe, mas por causa de várias outras doenças, porque a gente nunca teve um sistema de saúde apropriado para cuidar de pessoas carentes. E não vamos longe não, porque eu acabei de citar 2 casos na minha família, porque a gente não tem plano de saúde. Então a gente tem que pensar, mas a gente tem que parar de pensar como os outros pensam e ir um pouquinho além, porque a justiça pode estar na gente muito antes de estar nos outros. Hipocrisia tá cheio, mas chega um momento que a gente tem que parar de ser hipócrita e achar que tudo é bonitinho só porque o que estão falando tá assustando um pouco a gente. E a gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que agir e parar de ser só marionete dos outros. Bom, então é isso que eu penso, dessa nova doença, dessa nova pandemia, de toda a histeria que tá acontecendo. É isso que eu penso. Não foi uma reportagem que eu li, não foi uma matéria que eu vi na televisão, não foi só um posicionamento que eu vi. Eu compilei muitas e muitas coisas e muitas informações até chegar nesse ponto e expor para vocês. Me digam o que vocês acham de tudo isso que tá acontecendo. Me conta aqui nos comentários pra gente compartilhar ideias e experiências. Eu vou respeitar a sua opinião, assim como eu desejo que você respeite a minha opinião. Bom, então não esqueça de comentar o que você acha disso tudo que está acontecendo e também curte esse vídeo se você gostou desse vídeo, tá bom? Eu te espero nos próximos vídeos, então não esquece de se inscrever no canal e me segue lá no Instagram também, porque eu tô sempre por lá. O meu arroba é @TassiaLaura, então tem foto, tem stories, tem tudinho pra gente ficar bem próximo e eu respondo todo mundo por mensagem, respondo todo mundo nas fotos, então pode conversar comigo à vontade, tá bom? Bom, então é isso, muito obrigada por ter ficado até aqui, muito obrigada por ter assistido esse vídeo todinho, eu te encontro nos próximos vídeos, se cuida, beijocas doces e até mais!